Olá, tudo bem com você? Então, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo faz parte de um programa que eu desenvolvi que chama Regenere-se. Esse programa, o grande benefício dele é ajudar as pessoas, especialmente quem quer realmente regenerar e rejuvenescer o seu corpo, mente, de forma saudável, fácil e tranquila. E hoje o tema é dentro desse programa. Espero que você goste, que você curta. Se você acha que esse tema é interessante para você, tem significado, já dá um like, compartilhe, chame amigos para assistir e ajude o canal, me ajude e ajude outras pessoas. Muito que bem, eu sou Bernadette Pancelli, educadora e terapeuta quântica. E nesse tema hoje eu quero compartilhar com vocês uma área que eu venho me dedicando há muito tempo para entender o processo de envelhecimento, o processo de rejuvenescimento. Entender especialmente, é possível a gente regenerar o corpo, rejuvenescer de forma simples, sem cirurgias, sem cremes super caros, sem procedimentos invasivos? Bem, eu digo para vocês que o tema de hoje é por aí. E se você se interessa nisso, eu vou dar muitas dicas no final desse vídeo, mas nós vamos entender esse processo, vamos levar um tempinho aí nesse entendimento. Então fica comigo e vamos agora compreender isso um pouquinho mais de perto. Bem, eu acho que você já entendeu que esse tema não é para todo mundo. Ele é para quem está afim mesmo de entender e fazer as mudanças que são necessárias, que entende, que tragam significado para a tua vida. É para quem está afim de dedicar um tempinho que seja, mas com qualidade, para buscar entender melhor seu corpo e buscar ajudá-lo no seu processo de restauração, que é um processo que ocorre todo dia com a gente. Nós vamos ver isso, vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Ele também, esse tema, eu busquei estudar para facilitar o nosso dia a dia, ou seja, vai ser uma coisa muito complicada, não sei por onde começar, só médico que entende disso, ou só quem trabalha em clínicas de rejuvenescimento. Não é bem assim. Agora, se você entende que para rejuvenescer não tem jeito, ou é cirurgia, ou cremes caros, e se internar numa clínica, então esse tema não é para você, porque não vai fazer sentido tudo que eu falar e sei que você não vai ficar até o final, então já digo no começo, não é para isso. Assim também como esse vídeo, não é para mim vender para você nenhuma pílula milagrosa, nenhum creme milagroso e muito menos uma ilusão de que é possível uma coisa que não é. E também não estou dizendo que é possível. Nós vamos compreender, eu vou compartilhar com você até onde eu já caminhei nesse caminho, que ainda não terminou, na verdade, porque as pesquisas atuais eu acredito que estão só começando nessa linha. Então acho que é um tema, para mim é um tema super interessante e eu não paro de estudar, e não só de estudar, mas de aplicar em mim e observar os resultados, porque tudo que eu trago aqui, absolutamente tudo, é porque eu de alguma maneira vivenciei, experimentei, senti os resultados, passei para as minhas alunas, elas também vivenciaram de certa forma, algumas mais, outras menos, mas também têm os seus resultados. Então, as coisas que eu falo aqui nesses vídeos sempre está embasado em conhecimento científico e nas experiências individuais minhas, nas minhas experimentações, colocação em prática, para depois eu trazer para vocês. Então, se você entende que não tem jeito, a gente nasce, cresce, morre e não tem jeito, também não é para você esse vídeo, porque tu vai ficar chateado e talvez acho que é tudo uma bobagem que eu vou falar.
Mas se você acha que é interessante, então bora lá comigo e vamos em frente. Então, esse processo de regenerar o corpo, de rejuvenescer, ele está muito além de a gente achar que nós vamos encontrar uma pílula, que nós vamos encontrar uma varinha de condão, que a gente vai encontrar um procedimento único, uma forma única. Mas, entendendo um pouco mais profundo, é preciso a gente mergulhar um pouco nas construções que a gente tem em termos conceituais. Então, a primeira coisa para a gente entender, eu vou dizer para você assim, que tem alguns conceitos que moldam a maneira de a gente perceber o mundo, moldam a maneira de a gente conceituar as coisas e achar certo ou errado. Então, nós vivenciamos hoje, apesar de já estarmos com a física quântica bastante avançada, desde os anos 1900, ou até antes de 1900, com Neil Bohr, né, em 1890, ele já trazia informações da física quântica, mas mesmo assim nós estamos ainda muito presos nos nossos conceitos, nas nossas ideias, dentro da visão newtoniana, por que a gente fala visão newtoniana? Porque Isaac Newton foi realmente um grande filósofo, um grande matemático. Ele foi um cara que influenciou a partir do século XII até agora todo o nosso entendimento, ou melhor, do século XVII até agora todo o nosso entendimento. Então, dentro da visão newtoniana, sempre há uma maneira objetiva de ver as coisas. A gente só acredita naquilo que é capaz de ser pesado, quantificado, classificado, medido, ou seja, tudo que está no campo do visível. Aquilo que está no campo do invisível era considerado dogmas ou misticismo, enfim, coisas que a ciência não comprovava. Então, para essa física, para essa ideia de física newtoniana, dentro do nosso processo de envelhecimento, ele é uma linha reta, realmente. A gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Então, a gente teria uma linha, a gente fala assim, a linha do tempo. Então, quem tem 1 ano de idade tem uma certa capacidade, quem tem 90 anos está no final da vida. E a gente, a partir dos 40 anos, dentro dessa visão, começa a dizer assim, isso é da idade, isso é da idade, de agora para frente tudo piora. A gente tem até algumas piadinhas que eu não lembraria agora de falar, mas que vai mostrando essa linha de pensamento, essa maneira de pensar. Então a gente faria isso aqui, né? Dentro dessa visão newtoniana. Porém, dentro da visão quântica, e especialmente a partir de Einstein, né, que foi um grande filósofo, um grande pensador, que trouxe mudanças substanciais, né, um pensamento que ainda estamos buscando entender, junto com outros físicos que estão aí todos estudando hoje a função dos átomos, né? Enfim, daquilo que é invisível ao olhar, mas que tem um impacto muito grande na realidade. Einstein já disse e comprovou duas questões que ele trazia, que uma era a lei da relatividade, que tudo estava dentro de uma linha relativa e não de certeza absoluta, como era a linha newtoniana. E a outra questão importante que ele nos traz é que o tempo é uma linha curva, não é uma linha reta. E a gente consegue observar isso claramente, por exemplo, quando a gente está numa atividade prazerosa, não sei se você já se deu conta, você está numa atividade prazerosa, numa atividade que você gosta, que você curte, você não vê o tempo passar.
Parece que aquela 1 hora, 2 horas, foi minutos, foi segundos, de tão rápido que parece que o tempo passa. Agora, quando você está numa atividade mais penosa, que você sente dificuldade e que você quer que acabe logo, 10 minutos parece uma eternidade. Aliás, não precisa às vezes nem ser minutos, segundos pode parecer uma eternidade. Quando você está, por exemplo, num momento de estresse muito grande, você está sendo assaltado, por exemplo. Aquele espaçozinho de tempo é como se ele durasse uma vida. E, aliás, o impacto dele é praticamente de uma vida. Então, isso prova a questão de Einstein, que o tempo não é uma linha reta, e sim é uma linha curva. Ele tem significados e compreensões e percepção do seu tempo de maneira muito diferente. E quando a gente está falando, por exemplo, em rejuvenescimento, uma das coisas que leva e está levando ainda muitos cientistas a estudarem é toda essa linha de renovação que o nosso corpo está se renovando todos os dias. Olha só, todos os dias o nosso corpo se renova. Tanto é que dizem que a maior quantidade de pó numa casa não é do pó que vem da rua, mas é do pó que sai do nosso corpo, das células, dos nossos tecidos, da nossa pele, que se renova. A gente pode ver, às vezes agora estamos no período solar, né? Estamos no verão, muita gente queima a pele quando vai para a praia ou vai para o sol, para uma piscina. Aquela pele queimada, quando a pele de baixo se renova inteirinha, você já viu que coisa fantástica, maravilhosa do nosso corpo? Aquela pele queimada em cima tem uma ardência, inicia um processo inflamatório ali, sim, tem uma ardência, um vermelhidão, que é o processo de renovação, e imediatamente todas as células encarregadas de renovar puxam sangue, puxam líquidos, fazem um processo de restauração. Quando a pele de baixo está restaurada, a pele de cima, o que acontece? Escama e cai e sai. É assim que acontece. É um processo maravilhoso, é um processo natural do nosso corpo. Eu não estou inventando nada, cada um pode observar isso. Se você se corta, qualquer parte do corpo tem um sangramento e logo em seguida começa um processo aí pequeno, inflamatório, que não é um processo que já tem pulso no caso, mas já começa com vermelhidão e o corpo já estanca aquele sangue, busca estancar o sangue. Claro, se é um ferimento mais profundo, vai ser um pouco mais difícil, vai levar mais tempo, e em seguida começa o processo de regeneração daqueles tecidos e fecha o corte. Correto? Isso é visível para cada um de nós. E, por exemplo, os estudos mostram que, por exemplo, cada tipo de célula no nosso corpo tem uma função e cada uma delas tem um tempo de renovação diferente. Por exemplo, as células do nosso estômago, que recebem aquele ácido, né, do estômago, que vai digerir os alimentos, ela tem um processo de renovação muito rápida. Elas duram em torno de 2 dias, 3 por aí no máximo, e já se modificaram. Enquanto que, por exemplo, as células da pele, elas levam normal, você não tem nenhum processo inflamatório, de 2 a 3 semanas. E quando tem um processo inflamatório, ela se renova até mais rápida. No caso que eu falei de um vermelhidão por conta de uma queimadura solar ou até de uma queimadura de água quente, por exemplo. Conforme a profundidade, vai levar mais tempo ou menos tempo, mas elas se renovam. Já, por exemplo, os glóbulos vermelhos do sangue, eles sobrevivem e levam em torno de 4 meses para se renovar. Já os glóbulos brancos, que são os responsáveis pelo combate à inflamação, às infecções, eles levam um pouquinho mais de 1 semana ou até dias para se renovar. É muito rápido, porque quando tem processo inflamatório no corpo, eles têm que trabalhar muito, então eles se renovam muito.
E tem as células que são responsáveis para fazer essa limpeza. Quando é por fora, elas caem, mas quando é por dentro, precisa fazer a limpeza. Então, tem as células que são responsáveis por fazer isso. E temos células, por exemplo, como as células ósseas, elas na verdade vão levar até 10 anos para se renovar. E pasmem, as células da gordura, elas levam também até 10 anos para se renovar. Que essas a gente gostaria que se renovasse rapidinho, né? Mas não é. Então, por que eu trouxe essas informações? Porque eu entendo que é fundamental para a gente compreender esse assunto de hoje. Que eu não vou trazer um creme para fazer esse problema. Claro que um creme é legal, eu não sou contra cremes, viu, gente? E não sou contra cirurgias também, cada um sabe. Mas o que eu estou buscando dizer aqui é que, assim, não é aquele creme milagroso que vai fazer, ou aquele creme poderoso que vem lá das Arábias, ou que vem lá do Mediterrâneo, ou que vem lá não sei da onde, que vai fazer o processo sozinho. Ele pode ajudar, mas ele ajuda um tantinho só, especialmente quando é externo, porque o rejuvenescer é um processo de dentro para fora. E se você está gostando desse assunto, dá um like se você ainda não deu. Se você chegou agora, depois você inicia lá para pegar desde o comecinho e compartilha. Pode ser que tenha muitas pessoas que esse vídeo vai ajudar a entender melhor seu corpo e de repente fazer mudanças bacanas que vão lhe ajudar nesse processo do rejuvenescimento. E aí você pode me dizer assim, mas qual é o benefício disso tudo? Para que eu preciso saber isso tudo? Né? Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, os benefícios são enormes. Os benefícios é você ser protagonista da sua saúde, da sua beleza. Para mim, esse é o principal benefício. Mas você vai, à medida que eu vou avançando, você vai poder tirar suas próprias conclusões. Mas então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, assim, atualmente tem muitos estudos feitos com populações longevas e com saúde. Então, assim, já estão identificadas em torno de 5 populações ao redor do planeta, desse nosso planetinha maravilhoso aqui, que são populações longevas. Elas alcançam de 100 anos para mais, com qualidade de vida, sem essas doenças ou com uma diminuição muito grande dessas doenças que estão aí na porta da gente a partir dos 50 anos. Né? Então, as pesquisas estão buscando compreender que fatores estão ajudando essas populações, que coisas, tem um elixir, tem uma bebida, tem alguma coisa com essas populações. Então, uma das que eu estudei a partir dos estudos que eu acessei, são essa população de uma ilha, e na verdade é um arquipélago, né, do Japão, da ilha de Okinawa, né, que é um dos lugares, um desses 5 lugares do planeta que tem uma população muito grande, longeva, acima de 100 anos, e estão em plena atividade, sem essas doenças, das artrites, artroses, das tendinites, enfim, de todos os ites que nós estamos sujeitos, e especialmente com baixíssima quantidade de doenças degenerativas, né, como Parkinson, Alzheimer, que são doenças que estão aí, parece que na porta da nossa casa, né, da nossa casa. Então, os pesquisadores nessa ilha de Okinawa começaram os estudos já em 1975. A gente vê que não é tão recente, é um tempo longo de acompanhamento dessa população, assim como em outros lugares. E para a gente entender
um pouco melhor, eu não vou falar já do que acontece lá na ilha de Okinawa, que alimentos, que estilos de vida, nada. Antes disso, eu vou deixar um pouquinho essa ansiedade que a gente tem do mundo moderno, de querer tudo muito rápido e já saber objetivamente o que eu faço, então me dá aqui a receita e já pego a receita e vou fazer, e daí também já paro porque eu fiz uma vez, não ficou muito bom, na segunda vez eu não senti muito resultado, a gente já larga e vai procurar mais uma nova novidade. Então assim, eu vou trazer alguns trabalhos científicos agora que eu considero fundamentais para a gente entender esse processo. E um deles é dessa bióloga australiana, Elizabeth Blackburn. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Medicina de 2009, por conta das descobertas que ela fez, que são fantásticas. E ela, já em 1970, ela muito jovem ainda, logo lá no seu comecinho, ela estava ainda na faculdade de biologia, ela é uma bióloga. Em 1970, ela junto com outro biólogo de um laboratório, ela sequenciou as pontas do cromossomo de uma pequena criatura de água doce que ela batizou, disse que era uma espécie de espuma. E essa descoberta dela foi surpreendente. E é uma descoberta surpreendente. Tu vê só, ela fez o sequenciamento das pontas do cromossomos. O cromossomos, eu já expliquei para vocês, que é toda essa carga que nós temos genética, que vem, nós temos 46 pares de cromossomos em cada célula, onde 23 vem do pai e 23 vem da mãe. E ela percebeu que os cromossomos, eles têm uma pontinha, e na ponta, então ela sequenciou toda essa ponta do cromossomo, é um rabinho do cromossomo, dessa pequena criatura, que é uma espécie de espuma de água doce. Depois foi verificado que nos cromossomos humanos nós temos a mesma pontinha. Os nossos cromossomos também têm esse rabico nos nossos cromossomos. E veja o que ela descobriu quando ela fez esse sequenciamento. Ela identificou que no finalzinho desse rabinho tinha uma cápsula que envolvia a pontinha desse cromossomo. E ela chamou essa cápsula como o telômero. Para você entender melhor, e os cientistas também usam esse mesmo exemplo que eu vou dar para você. Eu acredito que você usa tênis, certo? Especialmente tênis que tem cadarço. Bem, se você pegar o cadarço do teu tênis, você vai ver que na pontinha, em cada ponta do cadarço do tênis, tem como um invólucro, tem uma pontinha de plástico, certo? Que protege aquele cadarço. Então, a mesma coisa, é um exemplo para entender. Então, o que ela descobriu quando ela sequenciou esse rabico do cromossomo, ela identificou que ali na pontinha dele tinha essa cápsula de proteção. E da mesma forma, ela percebeu que, assim, por isso que o exemplo do cadarço funciona legal, porque quando a gente perde aquela pontinha de plástico do cadarço, o que acontece com ele? Ele começa a esgaçar. Aqueles fiozinhos que estão tudo juntinho, bem bonitinho, que o cadarço permanece, ele começa a esgaçar, começa
se desmantelar. E assim ela identificou o que acontece com os nossos cromossomos. Não é uma coisa fantástica essa descoberta? Bem, mas isso aí? E aí você pode dizer assim para mim, então tá aí o segredo. O segredo tá aí nessa pontinha do cromossomo. Mas tá tudo bem, esse é um segredo, tá tudo bem, entendi. Mas como que a gente vai manter aquela pontinha do cadarço, do meu cromossomo? Lá no tênis, quando ele sai, eu posso tentar botar um durex, tentar colocar alguma coisa que segure, na verdade. Mas mesmo assim, quando não é uma coisa natural, não é igual, ele não vai segurar por muito tempo, ele logo vai se desmantelar também. Mas vai dar um pouquinho mais de sobrevivência. Bem, mas ela não parou por aí, ela continuou os estudos dentro dessa linha. E em 1980, ela descobriu que tem uma enzima que ela apelidou de telomerase, que é a enzima responsável para proteger esse desgaste do telômero. Essa enzima é que faz essa capinha de proteção na ponta do cromossomo. Aí você pode dizer, pô, ótimo, então tá tudo resolvido. É uma enzima chamada telomerase. A indústria também, quando ela descobriu isso, também pensou, perfeito, então é só agora identificar a telomerase, fazer realmente o processo e termos cápsulas de telomerase para as pessoas tomarem. A pessoa toma a cápsula de telomerase e está resolvido o problema, certo? Só que não. Por quê? Porque quando ela também percebeu isso, que quando a telomerase está alterada para mais, além daquele equilíbrio normal, ela também é prejudicial. E ela percebeu, e também os estudos, não só ela, mas os estudos que ela continuou, depois por isso que ela chegou ao Prêmio Nobel da Medicina, que as células cancerosas também têm excesso de telomerase, porque faz a célula crescer exageradamente. Então, não basta a gente pegar a pílula de telomerase, tomar e resolver o nosso problema. Então, vamos um pouco mais à frente. As pesquisas dela também não pararam por aí. Aí, mais tarde, já na década já nos anos 2000, ela encontrou com uma psicóloga norte-americana que chama-se Elisa Apple, eu não gosto de falar Apple, parece que eu estou falando daquela marca da maçã, que não é o sobrenome dela, ou Apple, pode ser, eu não sei exatamente como é que se pronuncia isso. Mas essa psicóloga, ela também trabalhava já com o processo de entender o processo de envelhecimento, e elas então se juntaram, porque uma bióloga com uma psicóloga parece que não tinha nada a ver a mesma pesquisa, mas elas se juntaram para ver, então, estudar com pessoas, com grupos, que processos que poderia ajudar no sentido de equilibrar a telomerase, proteger o telômero e restaurar, ou rejuvenescer, ou regenerar os tecidos, de maneira que a pessoa pudesse realmente ter uma vida longeva com saúde. Ou, de outra forma, o que levaria a esse desgaste tão rápido do telômero e a retirada dessa capa de proteção. E a Elisa, ela estava trabalhando com um grupo de mulheres altamente estressadas, um grupo de mães especialmente altamente estressadas, com um nível de estresse muito alto. Pois muito bem, então elas passaram a trabalhar com esse grupo.
Mas veja só, antes da gente ir para entender o resultado dessa pesquisa, muito antes dessa pesquisa, tem um trabalho científico de um biólogo também, que é Hans Selye. Ele, em 1930, veja só, 1930, ele tinha feito um estudo com ratos e foi ele que documentou e descreveu pela primeira vez como ratos submetidos ao estresse por longo tempo ficavam cronicamente doentes. Ele mostrou isso em 1930, para te ver que essas pesquisas, elas são um processo que vai num processo de evolução. E quando a gente está estudando, de repente a gente encontra uma pontinha lá atrás que a gente puxa, mas olha, essa pessoa aqui já estava trabalhando sobre isso. E veja só o que ele disse. Ele disse que estudando os ratos e percebendo o comportamento e o que acontecia com eles quando submetidos a um estresse prolongado, ou seja, não é aquele estresse que tu leva um susto, tu entra num estado de estresse, mas depois volta ao normal. Não, é aquele estresse permanente, prolongado, de uma preocupação, de um pensamento obsessivo, de uma doença, de um medo, de pânico, enfim, tem várias coisas que nos levam a esse estresse prolongado, a insegurança em termos de que a população vive hoje, ou essa sensação de incapacidade. O mundo está correndo tão rápido, não consigo alcançar, não sou capaz de alcançar. Enfim, nós vamos sentindo estresse de muitas maneiras. O trânsito, enfim, que são coisas permanentes. Então, qual a conclusão que ele chegou? O que ele disse que cada estresse deixa uma cicatriz indelével no corpo. Ele disse também que o corpo paga a sobrevivência ao estresse. Olha que interessante. Então, quando o corpo está no estresse permanente, ele está também num permanente processo de restaurar o equilíbrio. E com isso ele vai se desgastando e vai criando cicatrizes e vai pagando esse preço, porque as células elas não conseguem mais se renovar com a mesma qualidade. E isso acontece quando a gente entende essa questão da pontinha do cadarço do nosso cromossomo. Quando ele perde aquela proteção, a próxima célula que vai ser renovada a partir dessa célula, ela vai perder uma parte da informação. Ela não vem mais com a mesma informação. E isso é um preço, quer dizer, é figurativo isso, né? Mas é assim, o corpo vai mostrando essa cicatriz, vai gerando essa cicatriz. Então, eu trouxe isso para a gente compreender. E ele disse que qual é o preço que ele observou no corpo dos ratos? O envelhecimento. Bem, eu estava falando lá da Elizabeth e da Elissa, essas duas pesquisadoras que estavam pesquisando mulheres com alto nível de estresse, mães especialmente com alto nível de estresse, com mil preocupações com os filhos, com o trabalho, enfim, o que a grande maioria das mulheres vivem hoje. Nem lembram de si, não se dão tempo absolutamente para si, colocam toda a energia para fora. Bem, elas chegaram à mesma conclusão. Então, elas verificaram que o grupo de mães que estavam com um alto nível de estresse revelou a mesma conclusão do biólogo lá de 1930, que ele observou os ratos, o Hans Selye.
Então diz que as mulheres mais exaustas e estressadas tinham seus telômeros, porque elas pesquisaram o que nelas? Os telômeros, pesquisaram aquele rabico do cromossomo para ver como estava. Então ela disse que aquela proteção lá, que eu vou usar como a proteção do cadarço, do tênis, estava encurtado, o telômero estava encurtado e aquela proteção estava gasta, não conseguia mais fazer a proteção dos telômeros. E observou que isso levava a em torno, observava-se nessas mulheres que elas tinham envelhecido, o envelhecimento delas era em torno de 1 década ou mais. O telômero estava pela metade e a telomerase muito pequena. A quantidade de telomerase que o corpo produzia era metade do que no grupo controle, que era o grupo de mulheres que tinham o estresse controlado, um nível de estresse. Estresse todos nós temos, impossível passar a vida sem estresse, mas um nível de estresse que você administra, você controla, você não fica o tempo todo naquela adrenalina, naquele cortisol, entende? Então, elas chegaram a essa conclusão. Portanto, o estresse crônico, o estresse de longa duração, reduz a telomerase, encurta os telômeros e envelhece. Então, eu posso falar por mim também isso, porque quando eu estudei isso, eu me lembrei um período que ali no início dos anos 90, final da década de 80, eu tive um estresse crônico de 2, 3 anos seguidos, especialmente um estresse emocional, que me levou a uma doença muito séria. E assim, naquele período que eu estava doente, eu me olhava no espelho e não me reconhecia, porque me parecia que eu tinha envelhecido 20 anos. Essa era a impressão que eu tive. E de verdade, não era uma impressão, era a realidade. É óbvio que eu tive a graça de ter um tratamento especial, porque encontrei um médico naturista que não me fez aquela coisa de só tomar medicamento ou só tomar suplementos. Não, ele me fez um tratamento holístico que nem era muito conhecido na época, não era pago pelos serviços aí de assistência à saúde, por exemplo, os planos de saúde não cobravam. Eu paguei tudo particular, mas foi a minha grande graça. Eu hoje agradeço, porque eu mudei a minha vida. Eu mudei simplesmente a minha maneira de me perceber as minhas coisas ao meu redor, me relacionar com as coisas de forma completamente diferente. E não parei mais. A partir desse momento, eu comecei a me aprofundar e, bem, hoje estou aqui falando para vocês, né? E claro que tem coisas que ficam muito mais difíceis de a gente resgatar e de modificar, mas eu acredito que a grande parte, talvez 80% de todo aquele processo que eu passei, eu reverti completamente. Eu não sinto mais nenhuma daquelas situações, sintomas, enfim, que eu sentia, e me sinto renovada e rejuvenescida. Por isso eu posso falar realmente de cadeira. Eu sou prova viva de que quando a gente compreende aquilo e leva aquilo na vida da gente, coloca em prática, uau, é muito bom. E é por isso que eu tô aqui hoje falando para vocês. Aí você pode estar pensando assim, tá tudo muito bom, você falou isso, tá tudo certo, bacana, mas sim, eu vou deixar a vida aí, porque como tu disse, você também ficou doente e depois conseguiu reverter e tá tudo certo. Então eu digo pra você assim, tá, isso é uma maneira de pensar, tudo bem, mas não espere ficar doente, não espere ter um processo sério de saúde para tomar aquela decisão que de repente tá aí no teu coração aí para cuidar um pouquinho melhor de você.
porque o processo de remediação, que é esse processo de a gente esperar ficar doente para depois procurar médico, buscar um tratamento, fazer o tratamento, é um processo de remediação. Ele leva tempo, aquele tempo que às vezes a gente diz que não tem agora, a gente vai tirar depois para fazer isso. Ele é custoso, porque a gente está num momento frágil e a gente precisa tomar decisões, precisa fazer o que tem que ser feito. Então precisa um esforço muito grande e custa muito mais financeiramente do que a gente prevenir. É sempre tempo. Então assim, é sempre tempo. O tempo é agora. O momento é agora. Então, se você se sentiu tocada ou tocado por essa nossa conversa, então, bom, eu já dei algumas dicas aí. O estresse é uma situação que a gente precisa cuidar. Mas se você pensar que é só o estresse que eu tenho que cuidar, também não é errado, mas é muito pequena. A gente precisa pensar, o estresse tá dentro, o estresse não vem por si só. O estresse é uma maneira da gente encarar o mundo, é uma maneira da gente pensar as coisas, é uma maneira de a gente se relacionar com o mundo. Então, não basta dizer, não vou ter estresse, não vou ter estresse. Não é suficiente. É preciso realmente fazer um processo. É um processo. E que, digo para vocês, vale a pena viver esse processo. Também não adianta a gente pensar assim, tudo bem, de repente eu posso encontrar na farmácia suplementos, cremes, tá tudo certo também, tá tudo beleza, mas não é suficiente, porque a saúde não tá na farmácia, a saúde tá com a gente. A saúde é um processo de decisão da gente, então tá conosco, sermos os protagonistas, não esperar que a indústria farmacêutica nos traga essa pílula milagrosa, porque não vai ter. Porque não basta uma pílula, não basta um creme, são várias situações. Então, com isso eu quero dizer para vocês, indo agora já para a parte final do nosso vídeo de hoje, espero que você esteja gostando, curta, dá um like aí, ajuda o canal, compartilhe com os amigos, com família, com aquelas pessoas que você gosta e que esse vídeo pode ajudar. E dizer para você que o processo de rejuvenescer está num conjunto de coisas, que a gente pode dizer que é uma nova maneira de se relacionar, é uma maneira de buscar regenerar realmente o corpo, a mente, as emoções, e com isso a gente rejuvenesce. Então o processo de rejuvenescer e regenerar tá junto, e junto com ele a gente precisa viver o presente. Então a minha dica de hoje, dentro dessa linha do rejuvenescer, do regenerar, eu digo para vocês, o dia de hoje, agora, esse momento de agora é o mais importante de todos os momentos. Conecte-se com você. E você é a pessoa mais importante, porque a decisão está com você. Sinta-se dona das tuas decisões. E assim, então, algumas dicas importantes. Esteja contigo, seja teu aliado, respire mais, vai para um local livre, de ar puro, um parque, uma mata, embaixo de uma árvore, respire conscientemente. Isso vai regenerar, isso vai trazer oxigênio para dentro de você. Então respire mais e melhor, de forma consciente. Não deixa só no piloto automático, aí que a gente nem lembra que está respirando. A outra questão, reclame menos. Reclame menos das coisas, porque a reclamação nos puxa para baixo.
é uma vibração muito baixa, nós precisamos vibrar alto, vibrar leve, para o nosso corpo ter essa leveza do regenerar e rejuvenescer. Então reclame menos, observe o quanto que você reclama durante o dia. Às vezes a gente reclama e nem percebe o outro reclamando e não percebe a reclamação que a gente faz. Se afaste de notícias estressantes. Às vezes, desligar aquele botão da televisão, naquele horário do noticiário que só tem notícia ruim, pode te fazer um bem muito grande. Especialmente de noite, não vai dormir com todo aquele monte de notícia ruim que você assistiu no último noticiário da noite, que vai te atrapalhar o sono, vai te deixar mais estressado, vai acordar no dia de manhã estressado, cansado. Desliga, ouça uma música, veja um vídeo, leia uma poesia, medite, enfim. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, ame-se mais. Ame-se de verdade. Nós ainda vamos falar melhor de cada um desses itens que eu falei aqui no final. Mas hoje era isso. Eu espero de coração que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E se foi, comente aqui embaixo o que mais que você gostaria que eu falasse, ou o que eu deixei de falar que seria importante, ou que dúvidas você teve à medida que eu fui falando. Enfim, vamos conversar um pouquinho a partir dos comentários e compartilhe, dá um joinha aí, ajude o canal, me ajude você e as pessoas que você gosta. E até o próximo. Gratidão por ter ficado até o final.